Essa palavra eu estou muito animado com ela e é por isso que eu estou trabalhando com você hoje. Anime-se, ative a sua fé, fortaleça a sua esperança. Hoje é domingo. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, hoje é domingo. Você já parou para pensar por que a gente espera tanto pelo domingo? Ah, porque eu vou para a igreja, porque também. Mas quando é que Jesus ressuscitou? Sabe, todas as notícias ruins da sexta-feira, da semana, porque a gente fala às vezes da semana que passou, da sexta-feira santa, ali da sexta-feira que Jesus foi crucificado, mas a semana que antecedeu a sexta-feira foi um terror para Jesus e para todo mundo. Vocês concordam comigo? Foi realmente um desgaste emocional, uma questão muito forte, mas quando chegou no domingo, veio uma boa notícia. Jesus ressuscitou, a esperança renasceu, o ânimo voltou. É isso que eu quero dizer para você aqui hoje, que anime-se, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua esperança, ative sua fé. Hoje é domingo. Só o fato da gente lembrar tudo que aconteceu no domingo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos domingos tremendos você já recebeu palavras de Deus, direcionamento de Deus, milagres de Deus, bênçãos de Deus na sua vida? Domingo, quantas macarronadas na casa da mamãe, do papai, quantos momentos. Então eu quero dizer para você, essa é a palavra, anime-se, ative a sua fé, fortaleça a sua esperança, hoje é domingo. Números 14, 21 e 23, a palavra de Deus diz para nós assim: mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche a terra, eu juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Para pensar um pouquinho e refletir um pouquinho nesse texto bíblico. Você já tinha parado para pensar que Deus tem paciência ou não tem paciência? Você já parou para pensar sobre isso? Olha o que a palavra diz: eles viram os milagres que fiz no Egito, eles viram os milagres que eu fiz no deserto, e a gente podia enumerar tantos milagres que Deus fez. No Egito, a questão das 10 pragas, e Deus cuidou do seu povo. No deserto, a água no deserto, alimento no deserto, suprimento, cuidado, e tantos outros milagres. E aí o que a palavra de Deus diz? No entanto, 10 vezes eles me colocaram à prova. Você já parou para pensar que talvez você esteja colocando Deus à prova em algumas situações? Existe um perigo de colocar à prova a paciência de Deus. Deixa eu falar, o texto, ele diz assim: 10 vezes eles puseram a minha paciência. Colocar Deus à prova é uma coisa, colocar a paciência de Deus à prova é outra. Por quê? Malaquias 3,10, o próprio Deus diz assim: fazei prova de mim, me coloquem à prova a respeito de que, se vocês forem fiéis, se vocês forem dizimistas, cumprirem aquilo que estabelece, vejam e me ponham à prova para ver se eu não vou abrir as portas dos céus. É no sentido positivo, colocar Deus à prova. Agora, o texto aqui está falando para nós sobre colocar a paciência de Deus à prova. Quando é que nós colocamos Deus à prova? Quando é que nós colocamos a paciência de Deus à prova? Quando nós desobedecemos. Por 10 vezes, o que Deus está falando aqui é a respeito da questão coletivamente, porque eu já coloquei a paciência de Deus à prova muito mais do que 10 vezes, né?
Mas há um perigo nisso. A gente precisa entender que existe um perigo de colocar à prova a paciência de Deus. E qual é o perigo? O texto mesmo diz aqui, eles não entrarão na terra. O Senhor diz, eu jurei aos seus antepassados, eu prometi aos seus pais, eu disse que daria a terra e vou cumprir a minha palavra e vou dar a terra, mas estes que por 10 vezes me colocaram a minha paciência à prova, não entrarão. E a gente sabe que o final dessa história é exatamente essa, que apenas 2 homens daquela geração que saiu do Egito, chamado Josué e Calebe, foram que herdaram a terra prometida. O restante, todos eles ficaram pelo caminho. Hoje eu queria falar com vocês e levar vocês a um pouco da reflexão. E talvez você pergunte assim, mas o que tem a ver aí com domingo? O que tem a ver essas coisas? No domingo é o dia que nós recebemos os direcionamentos. No domingo é quando Deus nos dá palavras. Quando Deus diz, essa semana você faz assim, esse mês você se move desse jeito. E no domingo é o tempo de você, muitas vezes, largar no altar de Deus a sua desistência, largar no altar de Deus a sua desobediência. No domingo é o tempo de você treinar a sua obediência. Nós viemos à casa de Deus para treinar a nossa obediência, para perceber aquilo que está passando conosco no nosso coração. O povo, vamos ver um pouquinho a história. O povo estava em Cádiz Barneia, no deserto. Eles estavam no limiar, na beira, próximo à terra prometida. Deus, Ele levanta, envia 12 espias, 12 homens, 12 líderes, 12 pessoas capazes, 12 pessoas que presumia-se ser inteligentes, 12 pessoas que presumia-se ser espirituais. Então, é escolhido 12 homens enviados para a terra que eles iriam herdar. E quando eles são enviados ali, eles vão para fazer um relatório, para dizer, nós vimos isso, a terra, nós podemos entrar por aqui, nós podemos conquistar aqui. Eles foram fazer realmente uma visita para trazer um relatório a respeito de tudo aquilo que eles vissem em Canaã. Mas quando eles voltaram, 10 deles vieram com um relatório contraditório, um relatório negativo, um relatório de desistência, um relatório de impossibilidades, um relatório de incredulidade. Apenas 2 deles vieram com um relatório firme. Os 10 que voltaram falaram, a terra realmente é boa, mana leite e mel, tudo que Deus falou a respeito da terra é tal, mas nessa terra tem gigantes. Nós somos, quando a gente olhou para aqueles gigantes, a gente se sentiu como se a gente fosse, assim, gafanhotos. Olha só, como era o coração desses 10. Mas Josué e Calebe, firme no propósito, falou, não, a terra é boa, o lugar é bom, não importa, todas as vitórias que Deus já nos deu, Ele vai continuar nos dando, e nós devemos seguir aquilo que Deus, o projeto, o plano, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, vamos para a conquista. Sabe, irmãos, é importante a gente entender que num culto como esse, diante de tudo aquilo que é falado, há interpretações, cada um vai sair daqui com a sua versão. Cada um vai sair daqui com a sua direção, com aquilo que ele entendeu, daquilo que Deus falou, daquilo que foi compartilhado, porque aqui era uma interpretação do que Deus falou, do que Deus prometeu, do que eles foram ver. E 10 foram negativos, 2 foram positivos. Eu pergunto para você, o nosso Deus é um Deus negativo ou um Deus positivo? As promessas de Deus esperam uma ação nossa negativa ou positiva? Deus pode prometer tudo para você, mas se você for negativo a respeito dessas promessas, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Para eles, para os 10 espias, seria impossível entrar na terra prometida. Por quê? Porque os gigantes em Canaã eram muito mais fortes do que eles.
Sabe, os espias constataram essas coisas, tudo isso. Eles precisavam fazer a sua leitura a partir não de uma cosmovisão humana, de uma visão humana. Eles precisavam fazer a partir de uma visão divina, a partir da visão da promessa, a partir daquilo que Deus dizia. Gente, deixa eu perguntar para você, era fácil vencer Faraó? Era fácil vencer o exército de Faraó? Era fácil? Nunca foi fácil. Era fácil vencer Jericó? Nunca foi fácil. Mas eu quero dizer para você, nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O meu Deus nunca perdeu uma batalha. Ele nunca foi derrotado. E se Ele diz que nós vamos vencer, que nós vamos alcançar, que nós vamos superar, não importa o tempo que demore, não importa as circunstâncias que pareçam adversas, não importa o tamanho dos gigantes, nós vamos vencer. Agora, que tipo de relatório você tem dado daquilo que você tem visto? Qual o tipo de relatório que você tem tido a respeito da sua vida? Sabe, Deus falou a verdade sobre aquela terra, mas o que aconteceu? Aqueles homens foram traídos por uma insegurança interior. Havia uma insegurança interior, era exatamente isso que colocou a paciência de Deus à prova. Colocar a paciência de Deus à prova é assim: quantas vezes eu vou ter que provar para você? Quantos profetas eu vou ter que mandar? Quantos sinais eu vou ter que dar? Quantas vezes eu vou ter que chacoalhar? Quantos problemas eu vou ter que colocar diante de você para você superar? Para você entender que eu estou no controle do que eu prometo, eu cumpro e eu faço realmente como eu quero fazer e pronto. Tem gente que está aí muito tempo e ainda não recebeu a sua resposta. O seu milagre não é culpa de Deus, não. É que fica testando a paciência de Deus, testando a paciência de Deus. Até a minha paciência esgota, quanto mais a paciência de Deus. Sabe, é importante a gente olhar para esse processo sobre o perigo de colocar a paciência de Deus à prova. Não seja traído pela sua insegurança interior. Uma das coisas que a gente precisa entender é que os corações inseguros levam à distração com relação à promessa, e a gente começa a olhar para o tamanho do inimigo que está na terra e não para o tamanho da terra que Deus prometeu para nós, para o tamanho da promessa que Deus tem feito para nós. O seu chamado, ele implica sempre em correr para a zona de risco. O seu chamado vai levar você para a zona de risco, não é para a zona de conforto. Você vai sempre estar numa zona, assim, num limiar de ou vence ou perde. Mas com Deus nós sempre vamos ser mais do que vencedores. Então, se você tem buscado a zona de conforto, esse não é lugar dos vitoriosos, dos vencedores. O lugar dos vencedores é no fronte, é no trabalho todos os dias. O medo, a mediocridade, a acomodação, faz muitas vezes a gente ver no outro aquilo que está dentro de nós. Faz muitas vezes a gente ver as coisas que estão diante, a gente percebe que nós somos realmente cheios de medo. Nós, muitas vezes, estamos inquietos a respeito dessas questões. Então, vemos as coisas a partir do que somos e não, de fato, como elas são. Quem que era pequeno diante do desafio daquela terra? Era Deus que fez a promessa ou era aqueles 10 espias? Eles viram a terra diante, quando eles falaram assim, olha, o texto bíblico diz assim, nós diante daqueles gigantes, nós nos sentimos como gafanhotos. Eles é que estavam se sentindo assim. Sabe, é importante a gente entender esse processo de que muitas vezes o medo, a mediocridade e a acomodação. Preste atenção, será que ao invés de ser dirigido pelas promessas de Deus, você não tem sido dirigido pelo medo, pela mediocridade, pela acomodação?
Há aqueles que não fazem nada e não vão ter nada também na sua vida. Tem muitas pessoas que perguntam assim: como é possível que aquela pessoa conseguiu, alcançou aquilo que ele sonhou na vida dele? Ele saiu para a batalha, ele correu atrás do seu sonho, ele pagou o preço, ele levantou cedo, ele dormiu tarde, ele muitas vezes passou vergonha, ele teve que encarar o falatório das pessoas, tantas coisas assim, irmão. Ninguém que prospera fica impune diante da língua dos medíocres. É importante a gente entender que os medíocres, os fracassados, eles vão sempre usar a sua língua como um chicote para tentar diminuir, desmerecer. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele tem promessas de vitória sobre a nossa vida, de conquista sobre a nossa vida, de viver um tempo de novidade sobre a nossa vida. Então é importante a gente entender, passe a colocar. Então, se você fala assim: mas apóstolo, eu me identifico aí, eu tenho medo, eu me sinto medíocre, eu me coloco acomodado. Pega isso hoje, tudo isso. Fala, isso é quem eu sou, mas eu não quero ser quem eu sou e quem eu fui até hoje. Eu quero ser quem o Senhor diz que eu sou. Eu quero ser aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Coloque o seu medo, a sua mediocridade, a sua acomodação e joga aqui diante do altar de Deus. E quando ele tentar voltar de novo, vai dizer assim: eu não sou gafanhoto, eu sou um guerreiro de Deus, eu vivo pelo sobrenatural, eu ando conforme a promessa que Deus tem para a minha vida. Não deixe o seu coração ficar inseguro, não deixe o seu coração se distrair da promessa para se concentrar no inimigo da terra. Presta atenção, se você começar a olhar para mim aqui e concentrar naquilo que eu estou ensinando e falando para você, você vai ser abençoado. Mas se você simplesmente inverter o seu olhar e você começar a olhar para a movimentação das crianças, das pessoas, ou isso, se você começar a concentrar em se você olhar e tentar começar a procurar defeito aqui ou acolá, e você perde a sua concentração, você perde a sua visão. E essa é a realidade. Muitas pessoas tiram os olhos da promessa e colocam os olhos no gigante. Eles tiram os olhos da possibilidade e colocam os olhos nas impossibilidades. O problema está muitas vezes nisso, e nós temos um Deus que Ele tem para nós o melhor, um Deus que tem estabelecido para nós uma promessa. Então não se concentre nos inimigos, se concentre na promessa. Entenda que não importa o tamanho do inimigo, você pode ser um Davizinho com uma funda e 5 pedras na mão, e ter do outro lado um gigante, um medonho de um gigante, com todas as armas possíveis. Você diz assim: você vem contra mim com uma espada e lança, você vem contra mim grandão, mas eu vou contra ti com um Deus muito maior do que você, em nome de um Deus muito maior que você, que nem um gigante é capaz de detê-lo. Sabe, às vezes a gente precisa ter esse coração de criança. A gente precisa ter esse entendimento. Sabe por que coração de criança? A criança, quando ela está em apuros, ela fala: eu vou contar para o meu pai, eu vou chamar meu pai vai acabar com você. Você está entendendo? É isso que a gente tem que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Ter um coração de criança. Por isso eu estou aqui para dizer a você nessa manhã: anime-se, ative a sua fé, fortaleça a esperança. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Por isso que eu espero cada domingo com ansiedade. Eu queria, assim, é por isso que eu vejo aqueles que realmente valorizam, enchem as igrejas por aí afora, porque falam: hoje é domingo, hoje é dia de receber palavra, promessa, renovar aliança. Hoje é domingo, eu não posso deixar de buscar o meu Deus. Hoje é domingo, eu preciso adorar, eu preciso me animar, eu preciso, não importa qual foi o rolo que aconteceu na semana, a semana de Jesus, que antecedeu a sua morte e a sua ressurreição. Ela foi um caos, mas chegou o domingo, o milagre veio. Chegou o domingo, a resposta veio, a ressurreição veio, a promessa, ela veio num cumprimento poderoso.
na sua vida. E é por isso que, queridos, nós precisamos colocar esse processo na nossa vida. Olha, não deixe o seu coração despotencializar o seu chamado. Inventei essa palavra aí. Despotencializar. Existe uma potência no seu chamado. Existe um potencial dentro de você. E muitas vezes o nosso coração, que a Bíblia diz que ele é enganoso, mais do que todas as coisas, ele tenta despotencializar o nosso chamado. Não deixe o seu coração também sucumbir à incredulidade. Porque a incredulidade, ela é contagiante, é incrível. Eu tenho percebido assim que Jesus não desconsiderava o contágio e o poder da incredulidade. Por isso que muitas vezes ele falava, se tu creres, tudo é possível que crê. Você lembra quando Jesus foi curar aquela menina, a filha de Jairo, que ele foi chamado e foi levado para lá? Quando ele chegou lá, estava todo mundo lá e tal, já tinham até dito, não, agora já morreu e tal. Jesus, ele chega e fala, tira todo mundo da sala. Tira todo mundo da sala. Todo o potencial de incredulidade que existia, ele removeu. Às vezes a gente precisa remover pessoas, às vezes a gente precisa remover alguns do ambiente onde a gente está, algumas coisas que estão criando esse processo que pode nos levar à incredulidade, à timidez. Então é isso que eu quero dizer para você, não permita, não deixe o seu coração ficar inseguro e despotencializar o seu chamado, porque a incredulidade vai fazer com que as coisas todas desandem na sua vida. Posso falar uma coisa para você de novo? Anime-se, ative a sua fé, fortaleça a esperança. Hoje é domingo, sabe? Eu espero que você nos próximos domingos, você acorde pela manhã e daí você fala assim, mas, sabe, eu costumo acordar muitas vezes, acordo bem cedo, escrevo, oro, escrevo, converso com Deus, reflito, e depois que eu normalmente ligo o jornal, né? Eu não sei se vocês já viram aquele, não sei qual que é o jornal que a Globo tem pela manhã, eu já tenho visto outros, não, depois já, o Bom Dia Brasil. E a gente já tem acostumado a ver outros noticiários, mas no Bom Dia Brasil tem um camarada que chamado Chico Pinheiro, um jornalista. E aí, quando chega sexta-feira, porque o Chico Pinheiro, dizem que ele o Chico Pinheiro diz que ele gosta de uma balada. Então, ele começa, quando ele encerra o programa da sexta-feira, é assim, graças a Deus é sexta-feira, né? E aí tem uma galera que usa até uma hashtag, aprendi. Sextou, e tem gente sextou, meu irmão. Se for pensando na torre de vigia, tudo bem, né? Mas eu quero dizer para você, o crente, na verdade, não é sexta, nem sábado, é domingo. Hoje é domingo. A gente precisa acordar e dizer, graças a Deus, hoje é domingo. Está começando um tempo novo, uma história nova, está começando algo novo, está nascendo algo novo na nossa vida. O que eu quero que você hoje possa entender que, muitas vezes, queridos, nós estamos tão abatidos, nós estamos tão afetados pelas coisas que estão ao nosso redor, e se a gente não cuidar, a gente vai entrar naquela situação, porque todos os dias nós estamos vendo a história de pessoas morrer sem entrar naquilo que Deus prometeu para elas, sem viver o que Deus queria que elas tivessem vivido. Vocês concordam comigo? Muitas pessoas morrem sem viver os seus sonhos, sabe? Não é porque Deus mentiu, Deus prometeu para o pastor Valdomiro, mas
E aí a vida passou e ele não alcançou isso e ele morre sem o cumprimento. Deus mentiu? Não. Deus prometeu para toda a geração, para os pais daquela geração que morreu no deserto? Prometeu. A promessa dele falhou? Não, mas agora você precisa saber o que é que você vai fazer com a promessa. Então todos os dias há pessoas que morrem sem entrar naquilo que lhe foi prometido por Deus, não porque Deus mentiu, mas porque os seus corações inseguros distraíram da promessa, para concentrar-se nos inimigos da terra. Então, hoje eu quero dizer para você que você possa olhar para a promessa de Deus, concentrar-se na promessa de Deus, mover-se segundo a promessa de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar: você quer uma planície ou você quer uma montanha? Você quer ser como Caleb ou você quer ser como Ló? Eu queria ter mais tempo para desdobrar isso aqui, mas um outro momento a gente vai ter para poder falar sobre isso. O que nós precisamos aprender, né, que Deus nesse tempo quer que a gente guarde nossos ouvidos, Deus quer que a gente guarde o nosso coração, Deus quer que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós temos recebido na nossa vida e entendemos que o nosso chamado está na zona de risco. Quando eu pergunto para você assim, você quer uma montanha ou uma planície? Você quer ser como Caleb ou como Ló? Os crentes mais antigos, aqueles que já estudaram mais a palavra, talvez vão responder logo de bate e pronto, porque eu treino as minhas pregações conversando com a Tati. Eu já fiz essa pergunta para ela hoje, né? Eu já desdobrei algumas coisas com ela hoje, enquanto a gente estava lá em casa pela manhã. Mas olha o que a palavra de Deus diz. E levantou Jó os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Esse final é muito forte. Havia duas coisas que Ló já sabia, todo mundo sabia: que os homens de Sodoma eram maus e que eles eram grandes pecadores. Gente, ser pecador já é terrível, agora ser grande pecador é pior ainda. E aí, agora Ló olha para as campinas, olha para aquele lugar, para aquele espaço, aquela planície, e escolhe a boa terra, escolhe a terra das facilidades. A terra das facilidades muitas vezes está como estava Sodoma e Gomorra, cheio de maus habitantes, cheio de más influências. Presta atenção. Por vezes é melhor você escolher uma montanha difícil de escalar, onde você vai encontrar gigantes, mas onde é você que vai definir a cultura, onde é que você que vai definir os valores, onde você é que vai definir as questões de fé, do que você dizer assim: eu vou lá está tudo com maior facilidade, eu vou para esse lado. Ló, ele escolheu as planícies, ele escolheu o lugar mais fácil. Ló, ele deu mais valor ao material do que ao espiritual. É importante a gente entender isso. A pergunta minha é essa: quando você tem diante de você as duas alternativas, escolher uma terra que você vai ter bastante trabalho nela, ou escolher uma terra de facilidades. Deixa eu dizer para você, a maioria das pessoas escolhe o lugar das facilidades. A maioria das pessoas faz como Ló, ele olha e fala assim: verdinho, olha, aqui eu vou prosperar. Não importa, ninguém vai contaminar a minha fé, a minha segurança. Sabe, tudo que Deus lhe manda fazer é maior do que você. Quando nós olhamos para esse episódio aqui, Deus dá um testemunho especial sobre Caleb. Olha aqui,
Não seja como Ló, que escolhe as terras, os lugares das facilidades. Seja como Caleb, que olha e diz assim: Senhor, o Senhor fez uma promessa, eu fui lá e eu vi a terra, e ele falou assim: o lugar que eu quero para minha família, o lugar que eu quero para o meu futuro, é o alto da montanha, é a montanha dos gigantes. Sabe o que isso significa para nós? O lugar que a gente precisa escolher é o lugar da montanha da oração. É o lugar onde a gente vai lá vencer os nossos gigantes. Os gigantes da nossa alma, os gigantes da nossa família, os gigantes. O que Caleb faz uma escolha muito forte: não importa, eu sei que eu vou ter que lutar até o final, mas não vai ficar nenhuma conversa assim, passei meu tio para trás. Porque hoje, quando a gente olha para Ló, fala assim: que tipo de sobrinho é isso? O tio leva ele para um lugar, o tio já é mais velho, aí o tio fala assim: olha, nós temos 2 lugares para escolher. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló vai lá, escolhe a melhor terra e fala: tio, se lasca por aí afora, eu já escolhi a minha parte. Sabe, a gente olha muitas vezes para Ló debaixo desse processo. Agora, quando eu olho para Caleb, eu olho Caleb falando assim para Deus assim: olha, eu tinha 40 anos quando eu saí lá do Egito, hoje eu estou com 80. Mas eu me sinto com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma vitalidade, com a mesma determinação no meu coração, como quando eu tinha 40 anos, porque o deserto não destruiu a minha fé, o deserto não trouxe desânimo sobre a minha vida, o deserto não foi capaz de mudar aquilo que eu tenho dentro de mim, que é a convicção de que eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os momentos. Você está comigo, meu irmão? Agora, a história de Ló é o seguinte: passa um tempo e de repente, mesmo diante daquelas questões, Ló prosperou materialmente. Ló teve alguns, mas de repente vem uma história lá, diz assim: olha, precisa socorrer Ló. Ló está em perigo, está em problema. Ló está passando por dificuldade. Deus que agora precisa socorrer. E aí quem é que vai socorrer? Abraão. Isso é uma outra história para outro dia. Mas eu só quero dizer para você: é importante a gente definir esse entendimento, de olhar para Caleb e ver o exemplo de superação e perseverança que ele viveu e ele passou na sua vida, e dizer assim: eu quero orar hoje para você, que você possa dizer assim: eu estou tão forte, tão firme, como quando eu aceitei Jesus e eu estava no fogo do primeiro amor. Sabe, eu estou tão forte, tão firme. Quando eu fui para o encontro com Deus, meus olhos assim se abriram e eu fiquei desejoso a não ser apenas um discípulo, mas ser um líder de célula. Porque essa é a questão. Tem gente que quer a campina verdejante de sentar no culto, a campina verdejante de sentar numa célula e só receber, e não quer ter as suas próprias conquistas. Fala: eu quero conquistar com a minha força, com a força que Deus me deu, com a unção de Deus na minha vida, aquilo que Deus tem para mim. É bom se você refletir a respeito disso. Está recebendo palavra aqui, as montanhas que nós temos para conquistar. Nós falamos aí sobre as 7 montanhas da sociedade, e uma delas que a gente precisa conquistar é essa montanha do coração das pessoas. Deus te chamou para liderar, Deus te chamou para conquistar vidas, para conquistar almas. E aí, o que é que você vai escolher? A campina verdejante, ou você vai escolher a montanha para vencer e superar os seus gigantes? Sabe, tudo aquilo que nós precisamos entender é que tudo que Deus manda fazer é maior do que você. Quando nós vemos Deus falando, olha, eu estou orando para que Deus, um dia eu possa ouvir de Deus essa palavra: Deus, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente. Irmão, Deus está à procura de encontrar homens e mulheres que têm um espírito diferente. Um espírito diferente. Um espírito que realmente obedece, não é alguém. Porque nós falamos sobre uma geração inteira que ficou no deserto, porque por 10 vezes testou a paciência de Deus. Aí assim, mas Caleb tem um espírito diferente. Nunca testou minha paciência, nunca ficou, ele sempre foi obediente, sempre foi fiel. É por isso que eu vou fazer que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Você precisa ter um espírito diferente.
Nós precisamos ter um espírito diferente. Nós precisamos nos mover de uma maneira diferente. Nós precisamos ouvir do próprio Deus. O meu servo tem um espírito diferente. Eu estou lutando para isso. Eu estou trabalhando por isso na minha vida. Sim, eu estou movendo debaixo daquilo que Deus tem para a minha vida e o meu coração. Sabe? Caleb era uma pessoa resolvida, que tinha uma boa opinião de si mesmo. Ele sabia, ele fazia autoavaliação, porque quando você fala assim, eu estou com a mesma pegada de quando eu tinha 40 anos, é porque você conhece a si mesmo, é porque você sabe como é que está o seu coração. Sim ou não, irmãos? Então, eu não sei se vocês estão aqui com a mesma pegada de quando eu comecei essa pregação, mas pronto, pelo menos, porque tem gente que não aguenta nem até o final dos 30, 40 minutos da pregação, e o espírito dele fica mais detonado ainda. Mas Caleb era essa pessoa que tinha uma boa opinião de si mesmo. Ele olhava para si mesmo, e diferente dos outros que olhavam e se viam como gafanhotos. Ele falou assim, eu estou tão forte, eu estou pronto. E eu quero dizer para você, eu estou fazendo 50, mas é como se eu tivesse com os meus 24 quando eu assumi essa igreja aqui. Eu quero dizer para você, é exatamente essas coisas que o nosso coração... Por quê? Porque a gente confia em Deus, a gente sabe quem Deus é. Sabe, é isso que aconteceu com Caleb, ele confiava em Deus, ele sabia quem Deus era. Então, existe uma grande diferença entre a autoconfiança positiva e a autossuficiência negativa. Deixa eu falar, você ser autoconfiante é porque você tem Deus dentro de você, é você ser entusiasmado, Deus está dentro de mim, eu sou autoconfiante. Mas a autossuficiência é negativa, que toda a nossa suficiência vem de Deus. Se você se sente autossuficiente, é aquele, eu não preciso de discipulador, eu não preciso de pastor, eu não preciso de pai, eu não preciso de mãe, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém dizer o que eu tenho que fazer. Eu não preciso. Às vezes a gente faz um movimento como a gente fez aqui sexta-feira, da bênção dos pais sobre os filhos. A gente fala assim, nós os pastores, nós vamos estar aqui na frente como pais espirituais para ungir vocês. Se você entende que isso é importante, nós estamos aqui. Tem gente que levantou e saiu e foi embora. Autossuficiência. Ele pode estar fazendo um monte de coisa certa, mas já é autossuficiente. Eu não preciso. Essa bênção, eu já passei dessa fase. Às vezes a gente chega no momento da nossa vida, eu mesmo poderia dizer assim, eu já estou aqui no ministério, só nesta igreja há 26 anos aqui, vou completar 50 anos de idade e já passei pelas fases, já sou um apóstolo, eu não preciso de um discipulador, eu preciso de conselheiro, preciso de discipulador, eu preciso de disciplina, de ajustes, eu preciso. Está comigo, irmãos? Então, diante dessas coisas, nós precisamos entender, eu preciso ser muito autoconfiante, mas eu não posso ser autossuficiente, porque a minha suficiência vem de Deus. Eu preciso ser dependente 100% de Deus na minha vida, mas eu preciso ter essa autoconfiança que eu posso fazer e ir além daquilo que eu tenho para a minha vida. Para você envelhecer à maneira de Deus, como um vencedor, é necessário você acreditar em você mesmo, no poder que Deus tem colocado dentro de você, daquilo que Deus tem colocado dentro da sua vida, dentro do seu coração, para cumprir o propósito de Deus. Um homem não deixa de ser um guerreiro quando envelhece, mas quando perde a sua visão. Então, Caleb, ele envelheceu, ele tinha 80 anos, mas ele não perdeu a visão. Então ele continuava jovem, ele continuava extraordinariamente nesse propósito. Fé em Deus e lealdade ao seu líder. 3 coisas que Caleb manifestou e que o coração de Deus agradou, e que Deus falou assim, encontrei em Caleb um espírito diferente. Fé em Deus e lealdade ao seu líder. Você vai perceber que Caleb acreditava em Deus e ficou fiel a Moisés até o último momento da sua vida. Então foi por causa da sua fé em Deus, foi por causa da sua lealdade ao seu líder, que ele recebeu a sua montanha. Ele, inclusive, a missão de ser o sucessor de Moisés foi muito importante nesse processo por causa da lealdade que havia nele. A segunda coisa, a obediência incondicional. Tem gente que quer obedecer e colocar condição. Eu obedeço se. Eu obedeço. Não, obediência é obediência, irmão.
Fala uma coisa, todo mundo aqui teve pai e mãe, ou foi criado por alguém que teve esse lugar, ou avô, avó, seja quem te criou, mas eu pergunto para você, quando você, na tua posição de filho, é gostoso obedecer? É fácil obedecer? Toda vez que você obedece, que legal, não. A obediência, ela precisa ser incondicional, não é a nossa, é a obediência que faz o mundo girar, pessoas que recebem palavras de Deus e cumprem. Abraão, ele foi obediente, Deus falou, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para um outro lugar que eu vou te mostrar. Ele obedeceu. Sabe, é importante a gente entender, você sabe, todas as vezes que você obedeceu, você foi abençoado. A terceira coisa, oração contínua. Caleb era um homem de oração, de ouvir Deus, de estar nesse processo, é a oração contínua. Esse é um segredo das pessoas que têm um espírito diferente, elas nunca param de orar a respeito de nada. Tudo que está na sua vida está diante da presença de Deus em oração. E é por isso que a palavra de Deus diz em Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? Anime-se, ative a sua fé, fortaleça a sua esperança, porque hoje é domingo. Você pode ficar em pé?